E por causa de insetos, às vezes tem pernilongo, então eu durmo dentro dela. Tu sabe onde é o meu melhor lugar de dormir? É o meu saco de dormir do caminho. Não resta dúvida. Oh, é punk. Eu acho que a gente já está ao vivo. A gente já está ao vivo. Eu só vou compartilhar, né, o vídeo. E por causa de insetos, às vezes tem já estamos ao vivo. Que delícia. Também já vou compartilhar. Deixa eu ver. Não. O pessoal está entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente fica já conversando. Ai, que saudade dessa barraca. Tá com ela. Olha, eu te entendo. Eu sempre falo, porque o saco de dormir, para mim, é como se eu estivesse no caminho. Aquelas noites mais complicadas, frio, tudo, é o saco de dormir que eu me reconecto. Ele deve ser um objeto memorial para você. Muito. Eu adoro objeto memorial. Tem vários projetos memoriais também. É muito, sim. É do meu primeiro caminho, foi o caminho mais forte. É muito... Falou tudo agora. E o Lohan, cadê? Lohan. Oi, o Lohan deve estar vindo daqui a pouquinho, porque quando ele soube que era tu, a outra live também teve a Simone e o Alex, que são maravilhosos, e que entrevistaram ele na pandemia, porque ela é professora, e ele apareceu. E hoje ele disse, mãe, eu tenho um trabalho, mas eu vou assistir o Adriano Distraído, ele disse. Estava super queridos. Ai, que delícia. Uma foto de vocês dois linda hoje. Uma foto que eu adoro. Não, que vocês... Aquela foto... Eu não... muito... Aquilo é ali no saguão, logo na entrada? Sim, é no albergue antigo. Vocês estavam os dois... Galera dizendo que está online conosco. Já estamos online, né? O José Batista, o Magno, Zé Marilda, a Isa, a Débora, uma galera já aguardando ali. Ai, que legal. Ai, a Débora. Olha, tu faz coisa que eu fico me lembrando, daqui a pouco eu pego meu saco de dormir e vou deitar. Adorei. Eu penso aqui para baixo, para dormir no albergue, nas liteiras, hein? Ai. Não, olha, quanto mais peregrinos a gente vai conversando, mais a gente vai se identificando, né, em determinadas coisas. E isso que tu falou dos objetos, para mim, eu passei a me entender um pouco do mundo que que eu acabo me cercando quando eu tenho que ficar em casa. Muito show. Uhum. Mas vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer uma apresentação que eu acho que... Vou até... A gente quebra protocolo o tempo inteiro aqui nessa live. Então, eu vou dizer que a Nath escreveu um texto muito legal, e eu disse, não, Natália, tá grande, vamos reduzir e tal, só que é impossível reduzir. Por mais palavras que a gente escreva aqui e fale, acho que não vai conseguir te traduzir no total, mas espero que a live mostre um pouco mais. Mas lá vamos nós. Nosso convidado de hoje é jornalista, pai da Júlia, a Juju, que tem 22 anos. Seu bicho de estimação é a Distraída, a sua companheira bicicleta. É de Minas Gerais, mas antes morou 11 anos em Brasília, e depois da viagem vive em Pirenópolis, cidade histórica no interior de Goiás, mas essencialmente é de Mil Mundos. A sua bandana colorida na cabeça, sua buena onda e sorriso farto fazem as gentes simpatizarem no primeiro olhar e ato. E quando começa a falar, o encanto está no seu todo. Nas suas artes escritas, fala da utopia, como se fosse o pão de todo dia. E isso fala muito desse ser poema de alma errante e sorriso que invade constelações, continentes e órbitas. É um viajante inveterado,
que percorreu em sua última jornada solitária de bicicleta mais de 14 mil quilômetros em 19 países de 4 continentes, entre 2016 e 2017. A viagem durou 321 dias, dos quais 22 foram dedicados ao caminho de Santiago de Compostela. A trajetória no caminho místico da Concha de Vieira teve início em Arles, França, e foi concluída em Finisterre, Espanha, num total de 1.435 quilômetros. O caminho de Santiago entrou no roteiro por acaso e acabou se revelando uma das travessias mais surpreendentes da jornada. Em alguns pueblos do caminho, o distraído e sua distraída deixou sua marca de quem, através de histórias e experiências bem vividas, indica e se comunica. No perfil Adriano Distraído no Instagram, é possível ver o acesso do acervo cronológico de muitas fotografias da jornada, além de textos, poesias e resenhas de literatura da viagem. Todo o conteúdo é autoral. Em 2019, ele já havia lançado um almanaque visual de 128 páginas com 96 fotos coloridas da jornada. Como nosso encantador entrevistado é um devorador de livros e músicas, trazemos para a pauta e para a live um sucesso do Paralamas do Sucesso com a sua canção e poesia. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, tomamos a liberdade de modificar para esse nosso momento o final da canção e pedimos a licença poética à hora do nosso entrevistado, trazendo para a cena uma frase que anima, que leitura vai muito além dos livros. A experiência do caminho para ele, por exemplo, equivale a uma prateleira inteira. É verdade. Então, me arrepiei. Temos o prazer, assim, nós ficamos 10 minutos de papo antes, mas tudo acaba se conectando, né? Então, Adriano, muito prazer em te receber aqui. É uma maneira que a gente tem, agora há pouco a gente estava falando, que pela Natália passaram mais de 9 mil peregrinos, né? E como eu disse, fica pessoas especiais, né? Pontuais especiais, não são muitas, de 9 mil são muito poucas, e tu é um desses que a gente tem muito, muito prazer. Então, todo mundo que vão conhecer hoje, né, um pouco mais, e falar de vários assuntos do caminho com o Adriano Distraído. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Nossa, gente, agradeço pela oportunidade, né, de vocês duas e todo o pessoal, né, que está acompanhando, da gente poder, mesmo numa situação como essa, né, de reclusão, a gente poder falar de movimento, né, falar de deslocamento e de caminhos. E aí já tenho uma sugestão, é melhor a gente terminar agora, porque o que vocês fizeram agora no início, para mim já me deixou assim muito, mas muito, né, não só satisfeito, como a vontade de agradecer por essa oportunidade. Então, eu queria que vocês ficassem bastante à vontade. Eu estou aqui dentro da minha barraca, na sala aqui de casa, que é onde eu, por enquanto, né, posso acampar, e vou me deslocar até ali uma outra parte, que aí o áudio fica melhor e a luz, mas eu fiz questão de começar aqui como uma homenagem a todos os que estão aí nos acompanhando, que eu imagino que tem espírito no nome. Então, vamos lá. Muito show, muito show. Ele já começou, tu viu como quando é um ser poema, a gente chamou ele de ser poema em todos os momentos, ele já começou nos brindando. Olha só, para quem está vendo ali, a barraca do Adriano fica montada na sala. Na sala. Por isso que o meu saco de dormir... Já estou aqui agora num lugar mais... Adorei começar com a barraca na sala. Muito show. Querido, olha... super agradecida de estar mesmo contigo aqui, e outra coisa, aquela parte que fala das pessoas que se encantam no pueblo, a gente saiu para tomar um vinho aqui e simplesmente todo mundo até hoje pergunta por ti, eu te falei isso antes,
E eu também estou curioso para saber como estão aquelas pessoas. Meus amigos do Senegal, os meus amigos... Exatamente, eu fui ao Senegal por conta dele. Até hoje de ti, o Lohan, todo mundo... Não, o Adriano Distraído passou e deixou um set de amigos, assim, onde ele... Cadê aquele teu... Isso faz 2 anos, né? Cadê o teu amigo? De vez em quando eu ainda encontro meus amigos do Senegal, mas cadê o Adriano? Onde é que ele anda? Depois, então, eu não tenho visto tanto ele, e a gente fica conversando. E aí com esse sorriso aí, como é que não vai fazer? Sim, não, a Vilminha disse assim, é o menino que todo mundo queria ter em casa. E o Lohan disse, distraído, saudades, amigo. Olha aqui, queridos. Grande Lohan, seu querido, fiel escudeiro. Querido, olha, é um prazerzão te receber. Eu sou tua fã mesmo, vejo todos os teus trabalhos, acompanha, muito bonito mesmo. E a gente te apelidou de Ser Poema. A gente te deu esse apelido em casa aqui, Adri, eu. Então, e depois já espalhamos pelo mundo, porque realmente é o que a gente sentiu quando a gente começou a entrar nos teus trabalhos, e o que eu senti, essa poesia de vida, de viagem, quando tu teve no Enxergui, de coração. E agora, então, vamos pegar uma virtude, né? Vamos lá para o nosso convidado. Vamos agora começar. Eu vou com esse dedinho, tu me diz quando que eu paro, tá? Para! Viva la vida! Viva la vida, viu? Viva la vida, gente querida. Muito show. Muito bem. A alegria lava com risos o dia a dia. Desfrutar momento por momento. Celebrar. Bendizer o caminho e as coisas simples da vida. Vibrar no nosso melhor, no que nos impulsiona, guia e nutre. Agradecer. O importante não é o chegar, mas sim aproveitar a jornada. Bailar com o vento, ao sabor do instante, em cada motivo e movimento. Que cada passo dado ou gesto feito se banhe de alegria derramada. Viva la vida. Que isso. Viva la vida. Meu Deus. Essas virtudes eu vi lá, né, no teu perfil, a gente conversou um pouco. É impressionante, você associou cada virtude a um lugar diferente, né, do caminho. Muito impressionante, sabe? Achei bem envolvente. E essa que você leu agora, então, nossa, faz todo sentido. Eu parto do pressuposto que a jornada nunca termina, ela é eterna. Né? Então, às vezes, a gente tem uma visão, quando a gente fala de caminhos, né, de que, como é o caso de Compostela, aí já falando, né, do modo como eu percebi a experiência que eu tive de passar esses dias nessa rota, a ideia de que você vai chegar em algum lugar, né, e vai ter lá, quando chegar na cidade, lá no Marco Zero, né, vai acontecer alguma coisa, né, e, na verdade, já aconteceu. Né? Então, eu sei que isso acaba sendo, né, uma das formas, né, de interpretar o caminho. Naturalmente, não é uma forma que eu diria que é original, mas é a que fez sentido para mim. Agora, a gente já vai... A Adri e eu, a gente tem quebrado o protocolo, assim, a gente tem um roteiro, né? Mas a gente vai começar porque tu estava nos falando e o pessoal está curioso. Por que Adriano Distraído? Porque eu acho que tirar a carta do Viva la Vida com a explicação desse codinome é absolutamente sincrônico. Bom, distraído, fundamentalmente, tem dois sentidos para mim. O primeiro, e para mim o mais forte, a partir do momento da minha vida, eu cheguei à conclusão, e por um ato de desespero mesmo, de que eu não aceitaria mais trair a mim mesmo. Então, é um novo sentido que eu dei a essa palavra, né? Que é no sentido de não ter mais autotraição, é distraído, é sem traição. Né? Tanto é que é sem acento, viu? Distraído. Tem algumas pessoas, alguns puristas, né?
que fala assim, mas cadê o acento da palavra? Eu falo, se eu colocasse o acento, eu não seria distraído, né? E aí vem a segunda acepção, né, que é essa mais usual mesmo, eu sou meio avoado. Mas eu achei lindo. Essa não se trair é uma coisa... Não se trair. É isso. A gente tem um comprometimento com nós mesmos. Vai ser bonito. Começar assim é muito, né? Muito bem. Muito lindo. Adorei. Amei. Muito. Amei isso. Muito. Já começo meus compêndios aqui, ó. A gente vai, a live inteira, agora eu vou mostrar, a gente vai escrevendo o tempo inteiro, cada frase que a gente gosta, porque tudo, cada live é um momento, né? E esses momentos vão indo para as nossas memórias. Então, as frases que nem... Aqui eu já anotei várias que a gente vai conversando, isso fica exatamente como tu falou nos objetos memoriais, né? A gente tem as frases memoriais aqui no Caminhos e Conexões. É uma maneira orgânica, né? A gente está perdendo um pouco isso de escrever à mão, às vezes. Escrever à mão é uma maneira da gente interagir muito, muito forte, né? Adriana, nós vamos começar... claro, é óbvio, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre começa com os nossos entrevistados como o caminho entrou na vida deles. Mas eu acho que contigo a gente tem que fazer o contrário. Como é que começou toda essa tua odisseia pelos 4 continentes, esses 14 mil quilômetros? Como é que começou tudo isso, essa tua ideia? Foram 321 dias, né? Exatamente. Como é que começou tudo isso? E depois tu nos contextualiza como é que entrou o caminho. Porque quando a gente começou a conversar e quando tu teve no Estilaguia, porque tu tava muito... Final de agosto, início de setembro. Então, de 2017. 2017. 2017, tu vê? Voa, né? 4 anos atrás. Parece, eu falei que ele tinha ficado 2 anos atrás comigo. Vai fazer 4 anos. Que loucura. Como é que nos conta? Como é que começou essa odisseia? Essa odisseia do pedal. Eu poderia... Na verdade, começou quando eu tinha 7 anos, mas eu não vou contar desde... porque senão nós não vamos ter tempo, né? Mas aos 7 anos, aí só vou ser rápido, eu fui pela primeira vez de bicicleta sozinho para a escola. Era um trecho curto, mais ou menos uns 4 quilômetros. E o que eu senti nesse primeiro deslocamento é exatamente o que eu sinto até hoje quando eu estou andando, né? Eu falo sentir de presença mesmo e de né, capacidade de reagir a todos os estímulos que se colocam para mim, né, quando eu estou nesse processo de me deslocar, usando a minha própria, né, o meu próprio movimento para colocar esse objeto que é a bicicleta em movimento. Então, a primeira vez que eu senti o que me impulsiona foi aos 7 anos. Bom, aí depois eu tomei, na verdade, esse dia que eu fui de bicicleta, né, aos 7 anos para a escola, eu tinha pedido para minha mãe, mas eu pedi no dia anterior em voz baixa, eu acho que a voz não foi muito alta. E aí, diante ela não falou nada, não falou que não podia ir, então eu acabei indo no dia seguinte cedo, né? Aí depois eu fiquei um tempo de castigo, né? Quando eu voltei da bicicleta, quando ela se deu conta, mas aí já estava feito, entende? Eu já tinha experimentado aquilo. E eu fiz questão de dar esse exemplo da infância, porque eu não sei como é que é para vocês, né? Mas vira e mexe, né? Diante de situações que eu chamo de situações, né? Que se impõem como dilemas existenciais, a infância tem alguma coisa para te contar, tem alguma coisa para te dizer, né? Estou falando, não é da infância no sentido muito, né, fantástico, de coisas maravilhosas que você tem, mas daquelas coisas, às vezes, até de alguns rudimentos de pensamento, ou mesmo de memórias, né? Então, não percam de vista que o que a gente viveu, né, nessa fase da vida, que a gente chama de infância, né, está aí o tempo todo à nossa disposição para, quando a gente fizer sentido, a gente, né, tentar costurar isso também, porque senão a gente fica nessa coisa muito forte, que é a imposição do agora, né, essa ideia que nós temos de tempo presente, né, e acabamos, às vezes, abrindo mão, né, dessa
capacidade ou dessa possibilidade, né, de trazer, né, e associar coisas da infância para resolver pequenos e médios e grandes dilemas, né, de hoje. Bom, aí né, enfim, eu começava, a minha relação com a bicicleta já então, desde esse período, mas se tornou mais intenso na época da faculdade. Eu ia de faculdade a bicicleta, não entendia como é que estudantes, né, eu morava no interior de Minas, como é que estudantes iam para a universidade, por exemplo, né, e de ônibus ou de carro, enfim, se a bicicleta era tão prática, tal, mas isso era coisa minha. Depois que eu fui perceber que nem todo mundo tem que ter a relação que eu tenho com esse, né, com esse objeto, né, e mais do que isso, vai sentir o que eu sinto quando eu estou usando. E aí eu comecei a usar a bicicleta para conhecer a região, e de repente, né, com um amigo que a gente andava junto, eu falei, por que a gente não, a gente já faz distâncias aqui que dá para conhecer outras cidades se a gente estiver em outro lugar. E fiz a minha primeira viagem, eu não me lembro do ano exatamente, mas foi próximo do ano 2000, de Taubaté. A gente desceu na rodoviária de Taubaté e num fim de semana, era o tempo que a gente tinha, né, em um dia e meio a gente foi até Paraty, pela Rio Santos. E aí, nesse dia, é interessante, eu senti muito fortemente, lembrei, né, dessa experiência dos 7 anos, e que não, olha só, ela não se reproduzia de um modo tão claro e evidente quando eu estava, entre aspas, treinando de bicicleta, né, que eu cheguei até né, a competir, mas uma coisa assim bem amadora mesmo, mas saía para treinar, ia nos mesmos lugares, e a explicação que eu dou para isso era o fato de, geralmente, eu ia para os mesmos lugares, né? Então, na verdade, um dos elementos que me move é essa novidade associada a território e pessoas. Quando eu falo de pessoas, não falo de uma pessoa especificamente, mas do que o território é capaz de transformar, né, ou de fazer com que, né, grupamentos humanos em diferentes partes do planeta, ou mesmo, né, lógico, no Brasil, né, tenham hábitos, modos e costumes tão distintos, né, e isso me atrai muito. E aí eu fiz uma na América do Sul de 23 dias, né, com dois amigos, e depois comecei a fazer pequenas viagens no Brasil mesmo, sozinho. Inclusive fiz aí no Sul, né, o Vale Europeu, né, o Circuito Vale Europeu, que é bem interessante. Eu fiz o Litoral Baiano, o Cearense, Chapada Diamantina, Minas, lógico, fiz, né, Chapada dos Veadeiros, fui conhecendo de bicicleta, porque minha rotina de trabalho não permitia ficar muito tempo, né, fora. E geralmente eu tirava uma semana e ia para algum lugar. Até que um dia isso foi se acumulando, aí agora sendo mais direto aí na sua pergunta, né? Um dia eu morando em Brasília, eu ia de metrô para o trabalho e lendo um determinado livro, tal, por algum motivo. Isso é um acúmulo, né? Não quer dizer que eu tomei a decisão baseada só nesse dia. Mas aconteceu alguma coisa nesse dia que me deixou à vontade para comprar uma passagem só de ida para Nova Zelândia, isso 2 meses antes do embarque, né, para Auckland, né, na ilha norte da Nova Zelândia, que é o lugar quase todo mundo chega, né, em voos mais distantes, né? E falei assim, bom, eu tenho 2 meses para ver agora o que eu faço. Eu tenho uma passagem aérea só de ida para Nova Zelândia e tenho uma bicicleta, né? E tem isso que eu escrevi para você. Já era distraída? Já. Ela está comigo desde 2008. Na verdade, eu estou com ela desde 2008, porque ela que é a protagonista. Então, aí eu me lancei para Nova Zelândia, não fazia ideia de que roteiro eu ia fazer para retornar ao Brasil. Eu tinha mais ou menos 1 ano, eu tinha juntado, né, recursos para mais ou menos 1 ano de deslocamento, mas não fazia ideia de qual seria esse caminho de volta, porque o meu interesse, e aí eu acho isso, eu acho que faz sentido eu falar isso para vocês, diferentemente de outros viajantes, e isso é muito singular mesmo, né? Cada um cria seu modo, né? E dá vazão ao seu modo de fazer seus deslocamentos. Para mim, o que tem menos importância é o destino. Então, eu não tenho, assim, eu não crio roteiros e falo, eu tenho que passar em tal lugar, porque tal lugar dizem que é não sei o quê. Eu fico... E não uso guias também, guias de viagem, né? Então, eu uso mapas, adoro mapas de papel. Inclusive, tem um do Caminho de Santiago,
E quanto mais impreciso for o mapa, melhor para mim, porque aí a próprio mapa abre margem para o inesperado, né? E para que aconteçam coisas que tracem um roteiro que você nem poderia imaginar. Então, aí disso, aí agora prometo que serei, né, sintético. Não, eu fiz a Nova Zelândia de norte a sul, de Auckland até Queenstown, na Ilha Sul, são 2 ilhas lá, né? Então, fiz esse trajeto, dá um pouco mais de 2.000 quilômetros. Depois eu fui para o Vietnã, e do Vietnã eu vim sempre seguindo o sol, que era uma maneira de eu não precisar ter muita estrutura de frio. Então, assim, para quem quer se deslocar, né, no sentido, seja, digamos, se você pega o globo, né, no sentido horizontal, e era o meu caso, né, eu queria sair do leste para o oeste, voltando, na verdade, não indo, né, que a gente está sempre indo, né, às vezes eu cometo esses atos falhos. Então, nunca é voltando. Eu não voltei para o Brasil, eu fui para o Brasil, né, e fui para todos os lugares que eu passei. Aí eu vim seguindo o sol, de tal modo que eu pegava sempre a estação mais quente e com mais luminosidade, isso faz muita diferença, e fui conhecendo aí Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia, Mianmar, Nepal, Índia. Depois eu peguei um voo até Bucareste, fui da Romênia até Lisboa, e nesse trajeto da Romênia até Lisboa que se encaixa o caminho de Santiago, e depois eu fui para o Senegal e para a Mauritânia, voltando da Mauritânia a contragosto. Eu ainda tinha a intenção de ficar um pouco mais, pelo menos mais um mês, né, viajando, né, mas aconteceram coisas lá que eu tive que voltar. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que o caminho entrou no meu caminho, né? Eu tinha conversado numa vila no sul da França. Eu tinha saído ali da Riviera e era verão, então você imagina a loucura que é aquilo lá, né? É como se fosse o verão aqui em Camboriú ou Guarujá, sei lá, né? Búzios, né? E você lá querendo viajar de bicicleta, né? Aquele tanto de carro, aquela coisa. Além do preço e a dificuldade de achar lugar para dormir, né? Enfim. E aí eu fugi dali e fui subindo. Peguei uma estrada assim, olhei mais ou menos no mapa que eu tinha e fui subindo. Vou subir, pelo menos eu saio do litoral. Saindo do litoral, acabou aquela loucura, né? E aí nessa eu parei num camping que ficava perto de uma vila. Talvez eu possa estar, a pronúncia possa não ser a melhor, mas é Bunier. E uma vila medieval maravilhosa, né? Ali naquela região da Provença, né? Sim. E aí, numa conversa assim, no camping, por acaso, o dono do camping falou essa palavra, falou o nome, né? Porque ele falando em inglês, né? Ele falou, só que quando ele falou o nome, ele falou em espanhol. Ele falou assim, por que você não vai, já que você está preocupado com o valor de hospedagem, ou se tem hospedagem, né? Porque era verão, era férias, né? Por que você não faz o caminho de Santiago? Porque aí você anda, né, um trajeto grande, e já que você não tem destino, né? E não corre o risco, né, de ter muitos problemas aí com lugar para ficar, tal, e além de ter a segurança, né, de você não estar no meio dos carros. Eu esqueci aquilo, ele falou aquilo, eu vou fazer caminho de Santiago, não, isso é coisa tudo demarcada, né, tem as setas, você não pode sair, só da ideia de ter uma rota que alguém já definiu assim, já me incomodava. Pois é, que é meio... Foi assim, quebrei a cara, eu queimei a língua, sei lá, todas as expressões servem para ilustrar, porque quando eu cheguei em Arlé, eu chegando, né, eu vi uma placa que estava escrito Xamã de Saint-Jacques. E essa placa me parecia assim, muito, sabe, atraente. Eu tenho até ela, numa das imagens que eu mandei para você, ela está lá, uma placa marrom. Você passando aquelas fotos? Fica à vontade. Tá. E aí essa placa começou, eu adoro placa, sabe? Adoro totens, adoro sinalização de estradas, principalmente estradas abandonadas ou secundárias, né? Que é por onde eu ando. Então tem muita placa interessante, e essa é uma placa até comum, né? Padrão europeu, né? Francês de sinalização. E isso, essa placa aí, Chamando Saint-Jacques, está na parte de cima aí desse mosaico. Quando eu vi essa placa, eu falei assim, talvez seja um caminho. Eu não sabia que São Jacques era Santiago de Compostela, né?
Só um pouquinho, Adriano, tu estava caminhando, tu já estava andando há quanto tempo só quando tu viu essa placa? Quanto tempo? Uns 8, 9 meses. Uns 8, 9 meses. Aí eu falei assim, gente, aí vinha uma senhora andando na calçada, né? Essa placa estava num entroncamento assim. Eu perguntei para ela, falei, onde vai esse caminho aí? Porque eu estou incomodado com tanto de carro, tal, o movimento é grande nessa época, lá. E talvez, né, possa ser uma opção, né, para eu seguir. E ela virou e falou assim, não, claro, esse caminho pode ir sim. Eu perguntei se podia ir de bicicleta. Ela falou, não, acho que pode, mas o pessoal geralmente vai caminhando. Eu fiquei meio assim. Aí eu virei para ela e falei assim, mas esse caminho ele chega, eu pensei que fosse chegar até o próximo vilarejo, né, a próxima cidadela, e ela virou, eu perguntei, até onde que ele vai? Porque aí de lá eu vejo para onde eu vou. Ele falou, vai até lá em Santiago de Compostela, na Espanha. Eu falei, não é possível. Como assim? Aqui, mano? Não começa, né, lá nos Pirineus? Ela falou, não, aqui também, vive passando gente aí fazendo esse caminho e tal. Aí eu falei, então vou atrás disso. Aí quando eu cheguei em Arlé, eu fui até a catedral lá, eu imagino que seja a catedral também, às vezes eu confundo os nomes, né, dos templos, né, mas eu imagino que lá seja uma catedral, e falei, olha, vim aqui, né, encontrei lá a autoridade eclesiástica que estava lá, né, me parecia ser o responsável, assim, pelas cerimônias ali naquele tempo, e falei com ele, falei, olha, eu estou interessado em fazer o caminho, né, em seguir esse caminho. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar no caminho, 1 dia, 2, né, e aí eu queria ver, me disseram que aqui tem um passaporte, né, isso me interessava muito, porque aqui era garantia de lugar para dormir, né, e às vezes até alimento, né, então aquele passaporte todo peregrino recebe. Então eu fui com essa intenção mesmo, não tinha, estou sendo bem franco, né, e de repente ele olhou para mim e falou assim, você vem de onde? Eu falei assim, eu sou, como assim, né, você está vindo de onde? Onde você estava antes de chegar aqui? Eu falei, antes de chegar na França eu estava na Itália. E antes da Itália? Antes da Itália eu estava aí fui voltando, né, Eslovênia, Croácia, Sérvia, né? Fui voltando e falei, não, peraí, você começou aonde? Eu falei, eu comecei no Brasil, eu nasci lá e vivia lá. Mas em comum, brasileiros começaram um caminho aqui em Arlé, por que você, né, decidiu começar aqui? Eu falei, porque eu estou numa viagem há 8 meses lá. Ele falou assim, não, então não se preocupe, ele me deu o passaporte, falou assim, fique tranquilo, você já está no caminho há muito tempo. Então eu não me esqueço disso. Que é aquela ideia, né, que a conta representa, que o caminho ele começa, né, pode começar em qualquer lugar, né? Que bonito. Essa aí mexeu. As coisas que só o caminho tem, né? E a gente chora, né, Adriano? Então, eu estou no meio de Adriano e Adriana hoje, então não vai ser fácil. Porque aqui, quando a gente ouve essas coisas, né, não, a gente quebra o protocolo total e chora. Que lindo. Não, tu sabe que isso tudo que tu falou, quando tu começou a dizer, né, ele foi perguntando, e eu pensando aqui para mim, eu digo, mas ele já estava no caminho há quanto tempo? Ele não estava começando um caminho, né? Porque não é nada por acaso, mas tu foi encaixar no caminho de Santiago, que acabou sendo o final de toda a tua viagem, é isso? Que tu foi até Não, ainda depois eu fui até Lisboa, que peguei até um trecho do caminho português, né? Quer dizer, foi até mais do que eu falei para vocês um pouco, mas esse trecho de Finisterra até Lisboa eu não considero, porque eu saí muito do caminho, sabe? Então eu nem conto, mas eu fui até Lisboa e depois eu fui para o Senegal, né? Senegal e Mauritânia. Então ainda fiquei pouco mais de um mês ainda viajando. Eu vou passar umas fotos faz sentido, aqui. Porque o Daodá me disse, o Daodá é o meu amigo senegalês queridíssimo, um anjo maravilhoso, e ele disse para mim, não, cadê o Adriano? E ele adorou o Adriano, claro, vocês conversaram aquele dia um monte sobre Senegal, né? E aí ele já eu fui para o Senegal por causa dele, é o que eu falei para vocês, de viajar sem um destino, né, sem uma rota muito definida, né, obviamente, eu sabia que eu ia chegar ao Brasil em algum momento, porque, né, eu tinha que retornar por condições, né, ia chegar uma hora que ia acabar, né, os recursos. Né? E outra coisa, mas como é que você define isso, o dia, né, o último dia?
são vários fatores. É lógico que o financeiro, né, nesse caso também é um deles, mas ele está longe de ser o mais importante. Você sente isso. Você mesmo, de algum modo, se diz, é hora de você se deslocar para aquele lugar de origem, né? E eu senti isso, mas o Senegal entrou por conta da experiência, né, desse período que eu fiquei lá em Pointe, né? É porque tu estava aberto, né? Tu não foi para esse grande caminho enrijecido. Tu foi aberto para viver, né? E, acima de tudo, te respeitar, né? Não te trair, né? Uma coisa que me ajuda muito para não criar expectativa ou alimentar ansiedade quando está no deslocamento mais longo assim, eu não sei como é que também as pessoas, né, lidam com isso, é a ideia de que eu não moro, eu moro onde eu estou. Então, assim, isso faz diferença, se isso fizer sentido, obviamente, faz diferença na hora né, de alimentar ou não ansiedade, expectativa, quando é que eu volto, estou louco para voltar, não tem volta. Eu moro onde eu estou, né? Digamos, eu sou minha casa, nesse aspecto até filosófico, vamos dizer assim. Claro, é onde está o teu coração. Então, eu não tenho que voltar para lugar nenhum, porque eu já estou onde supostamente eu teria que voltar, entende? Então, isso me ajuda essas muito. conexões, porque ontem eu fiz uma terapia com uma amiga que foi entrevistar, nós entrevistamos a Ananda Devi, a Gisneide, uma terapia super bonita, pleidiana, super bacana, e ela fala, as pessoas ficam me falando, quando começam a terapia comigo, eu quero fugir, e eu digo, fujam para dentro de vocês. Eu adorei. Outra coisa que eu ouço muito, eu não sei como vocês, né? Você, Adriana, que tem, né? Esse histórico peregrino e tal. Ah, mas de vez em quando é bom dar uma fugida, assim. Eu falei, não, é o oposto disso. Por favor, é o oposto disso. São duas coisas que me incomodam, no sentido assim de me fazer pensar e depois dizer, né, como eu vejo as coisas, né? São as que mais mexem comigo. Incomodam nesse sentido de perturbar, né, o pensamento. A primeira é essa, de caracterizar isso como fuga, né? Aí eu fico imaginando o que seria não fuga para essas pessoas, né? Mas eu entendo que há fortes motivos para se pensar assim, mas não é assim que eu percebo, né? Então essa é a primeira, não é fuga. E a segunda, forte também para mim, chega uma hora que a gente quer viver uma aventura, tem pavor da ideia de aventura, né? O que eu caracterizo como aventura? É você, por exemplo, se lançar. Eu adoro o lançamento, e é isso que me move, né? Você se lança, como se você pegasse sua camisa, vai, né? Então, e assuma essa decisão, né? Agora, você fazer isso não por um movimento que nasça em você, mas eu vou fazer isso para mostrar para alguém que eu sou capaz de não sei o quê. Mas é porque aí depois, quando eu voltar, olha a ideia de volta, né? Eu vou dizer que eu estive não sei aonde. Eu acho isso uma bobagem, e mais do que isso, se colocar em risco desnecessário. Então, eu corri uma série de riscos, naturalmente, porque eu passei por lugares isolados, em regiões do planeta que são, às vezes, tem conflito e tal, mas eu não procurei, né? Não, o que me move não é a ideia que as pessoas associam à aventura. Vamos lá, aquela coisa da adrenalina. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que me lança é a ideia, e eu ouvi isso esses dias numa pessoa que estava fazendo um caminho mesmo, um peregrino, num documentário que eu estava assistindo, que eu estou escrevendo um pouco sobre o caminho, né? E ele disse um negócio assim, que é mais ou menos o seguinte: o que me move é a capacidade de eu estar à vontade, sozinho, né, em movimento, com o meu pensamento. Então, a cadência da bicicleta, e aí uma explicação por que eu viajo de bicicleta, né, e não caminhando, por exemplo, ou de carro, sei lá o quê, é que por algum motivo, desde os 7 anos, a cadência da bicicleta combina com a cadência do meu pensamento. Eu não sou ciclista, né? Se quiser me caracterizar, eu prefiro que me chamem de bicicleteiro, né? Está muito mais próximo do meu espírito hoje, né? Eu uso a bicicleta, e ela me usa, naturalmente, né, para criar essa situação, que aparentemente é interessante para ela também, porque ela está comigo até hoje. Claro. Né? Não, e que bonito, né? Quando tu fala dos ritmos,
Porque a Adri e eu, nós muitas vezes falamos dos ritmos do caminho, né? Que muitas vezes tu tá caminhando e tu sente uma cadência tua, e que a pessoa que tem a sua cadência no caminhar, como tu na bicicleta, que tu associa, essa pessoa tem mais facilidade de ter uma jornada, de ter uma peregrinação mais fácil, né? Que bonito. Isso a gente sente, né? A gente tem a nossa percepção. Essa é uma coisa interessante da nossa espécie, para mim, uma das mais interessantes, é que, mesmo que a pessoa tente disfarçar, mesmo que tente, às vezes, se moldar, né, por uma série de fatores, no limite, a gente é muito singular, né? E essa singularidade é capaz, quando se está à vontade no próprio mundo, de revelar, né, estímulos muito interessantes para a pessoa e para quem está próximo dela. Então, quando eu falo de sozinho, então você viaja sozinho porque você gosta de se isolar. Não, solidão não tem nada a ver com isolamento, né? Absolutamente nada. É solidão no sentido de estar à vontade no meu mundo para encontrar outros mundos, né? Que, né, de preferência, também estejam à vontade, né, nos seus próprios mundos, para que haja, né, esses contatos que a gente sabe que sempre geram experiências interessantes. Então, eu não sou isolado, mas sou um solitário inveterado. Eu, às vezes, escrevia a virtude do ritmo, e como virtude, né? O ritmo como virtude. E muitas vezes as pessoas me perguntaram, mas por que ritmo? O que é o ritmo? Aí, claro, aqui para o caminho eu dizia assim, tu pode ouvir os ritmos dos teus passos. Quando tu tiver o ritmo, essa virtude, né, que não é uma virtude, mas ela pode ter uma liberdade poética de ser usada como virtude, quando tu tiver em silêncio, tu não vai estar só, ouve o teu coração. Esse vai ser um ritmo. É um ritmo. É um teu ritmo. Então, quando tu ouvir o teu coração, porque muitas vezes a gente quer tomar uma decisão imediata. Se a gente parar, respirar silenciosamente e nos dar um silêncio fértil, a gente consegue ouvir o coração e talvez tomar uma decisão mais centrada. Mas eu acho que o Adriano falou do ritmo, a cadência que ele falava que a bicicleta tinha, do movimento da bicicleta com ele, é como se vocês dois estão no mesmo ritmo. Claro. Né? É essa sintonia que tu tem. É um sincronismo. Que tu fala com uma intimidade, né? As pessoas... Eu tenho um grupo, uma página no Facebook que que é O Caminho, a Mochila e Eu. Porque o que tu fala da bicicleta, eu me lembro que, principalmente no meu primeiro caminho, é a intimidade que eu tenho com a minha mochila, sabe? Que eu não sinto ela pesada, eu sinto ela me abraçando. E então eu sempre digo, quando o peregrino conseguir uma mochila que abrace ele não vai ter problema. Entende? E tu começou a falar da bicicleta, essa fusão, assim, simbiose, né? Uma simbiose. Da mochila, porque era o meu complemento, era a minha casa, minha proteção, era tudo ali. É muito forte isso, é muito... eu estou viajando no caminho, voltei para o caminho agora. Estamos. Tudo vai voltar para o caminho. É bem isso, né? Tem uma pergunta até que a gente estava começando, a Nath botou no roteiro, mas eu acho que ela está sendo até respondida, né? Mas eu vou até perguntar, porque aos poucos tu está respondendo ela, né? Que é, emocionalmente, o que tu achas que uma viagem dessas faz contigo? E mesmo tu tendo inserido o caminho por acaso, tu concorda do conceito quase unânime que o caminho de Santiago muda a vida ou forma de ver o mundo, ou a forma de ver o mundo? Não, o teu caminho, eu acho que ele é muito, muito maior, entendeu? Como todo mundo aqui, até o pessoal que está nos assistindo, está botando, não, o caminho dele começou 7 meses antes, né? Mas olha só, então só lembrar aí, que está perto aí de você, Adriano, tem um trecho, para quem não sabe, tem um trecho do caminho no Brasil, né? Um trecho curto, mas é uma maneira de você começar a imprimir algum sentido, né? E se fizer sentido, nessas coisas que a gente vai falar, né? Ou associar essas coisas que nós vamos falar a partir de agora. Certamente, quando você se lança
no território. Eu parto sempre do território, que é meu ponto de referência, né? Mesmo usando a bicicleta, eu não vejo diferença quando eu estou naquele estado, né, de deslocamento sincronizado, né, daquilo que eu falei da cadência, é como se fosse os meus dedos tocando o chão, né? Isso é muito claro para mim, muito evidente, né? Isso foi com o passar do tempo, é uma sensibilidade que a gente desenvolve, como você falou da mochila. A minha primeira referência é o território, e o deslocamento, o que é? É você, no meu caso, que é a bicicleta, quando faço um movimento, né, com os joelhos, aquele sobe e desce dos joelhos, ele impulsiona um outro movimento, com duas rodas, né, que impulsiona um terceiro, que é fazer a roda, a terra, né, girar. Então, da minha perspectiva, sou eu que giro a terra. Fantástico. E não... Entende? E ao girar, é como se você estivesse brincando, apenas não poder pegar ali o globo. Você descobre que você tem capacidade de fazer girar o planeta. Isso para mim é muito forte. É óbvio que algumas pessoas, né, naturalmente, podem ter uma outra percepção, inclusive caracterizar, né, o que eu estou dizendo como uma grande bobagem, mas são dessas bobagens que eu vivo, né, são as bobagens que fazem sentido para mim. Depois elas podem até mudar. Então, aí agora indo para a sua pergunta. Qualquer deslocamento, no meu caso, qualquer deslocamento por territórios desconhecidos, eu faço essa ressalva, não quer dizer que não possa acontecer com algum lugar que eu já estive. Aliás, acontece, porque eu sou meio desmemoriado, ou porque a gente não consegue estar atento a tudo, então será, quando eu voltar ao caminho, e eu quero voltar, né, certamente será, né, uma história que começa no momento que eu quero voltar para caminhar, né? Então, primeiro é passado. Mas o que eu quero dizer, aí voltando, certamente altera, faz todo sentido, principalmente porque nesses tempos, e já tem um tempo que a gente está assim, a gente deixou de ser nômade, né? A gente deixou de dar vazão ao espírito nômade, por conta de uma série de mudanças que ocorreram em termos de hábitos, né, de cotidiano mesmo, né, de rotina, de relação fundamentalmente com aquelas duas coisas que são determinantes, né, para a nossa espécie, né? É segurança e conforto. Então, a gente atingiu patamares de segurança, né, e de necessidade, ou da ilusão de que precisamos mesmo de muito mais segurança e conforto do que realmente, né, é necessário. E isso é algo muito recente na história do homem na Terra. A maior parte do tempo, se você pegar a história, né, que a gente conseguiu, né, catalogar, vamos dizer assim, estudar da presença do homem na Terra, nós somos muito mais tempo nômade do que qualquer outra coisa, porque a gente precisava se deslocar para ir atrás de alimentos, né? E como as estações, né, naturalmente, ao longo do ano mudam-se, onde tem determinado tipo de alimento, onde não tem, né, acesso à água, tudo isso fez a gente se espalhar pelo planeta, senão a gente estaria lá na África até hoje. Não resta. Então, eu não penso, né, ou talvez a gente pudesse até ser separado, mas por outro motivo. No caso, o que a gente identifica foram essas duas coisas, necessidade de segurança e alimento. Nós não temos mais isso. Quer dizer, tem uma série de pessoas que não têm acesso ao alimento, é uma situação bizarra, né, absurda em 2021 isso existir, mas eu estou falando das pessoas por algum motivo, né? Quando estão à vontade para tomar decisão se querem ou não se lançar, né, para um deslocamento territorial. E daquelas que têm condições e têm esse espírito nômade aflorado, né? Ele não está inibido, porque todo mundo tem esse espírito nômade, com uma memória muito forte, né? A maior parte delas vai fazer isso via turismo mais convencional, porque estão associadas a uma rotina de trabalho e elas não podem se dar o luxo, num intervalo de 30 dias ou de 15 dias que elas têm, né, para tirar férias, né, de ter risco, de não saber se vai ter passagem de volta. Enfim. Então, essa situação criou um quadro onde a maior parte das pessoas que viajam hoje, elas já partem com essa restrição associada a tempo, mesmo que elas tenham condição de viajar mais, né, seja física, emocional e financeira, elas têm que voltar para cuidar de coisas que a gente vai criando, né? Enfim, vai se associando. Então, voltando, no meu caso, o tipo de lançamento que eu estava
não só fez muito sentido e mexeu comigo demais, tanto é que eu queimei a língua em relação ao caminho, eu tinha um certo preconceito em relação ao caminho, porque eu associava a turismo ou a um livro que foi lançado somente no Brasil, né, que teve uma repercussão muito grande, e que hoje eu admiro, inclusive, muita gente critica, né, estou falando do Paulo Coelho, o livro, algumas pessoas, né, ficam à vontade para... Não, qualquer livro, para mim, que tem esse caráter de literatura depórica, ou de relatos, né, de deslocamentos de pessoas lançadas, seja ele qual for, mas ele criou uma ideia de que fazia magia, é a experiência dele, eu também devo falar, ou devo estar escrevendo algumas coisas que possam soar como delírio, ou como magia, ou sei lá o que, no livro que eu estou escrevendo. Então, assim, eu admiro, porque tem uma coisa aí para fechar, que foi fundamental no que ele fez. E aí, não estou aqui para fazer a defesa dele, mas para deixar aí para as pessoas pensarem. Ele não só se dispôs a fazer esse caminho, se não me engano, em 86, né, numa época que, pelo menos no Brasil, não se fazia, ou não tinha esse apelo, né? Ele não só fez isso, como ele escreveu sobre isso. E eu não estou dizendo que a escrita é uma coisa grandiosa, nada disso. Ele registrou, e o fato dele ter registrado contribuiu decisivamente, aí você sabe disso melhor do que eu, seja a Natália recebendo e a Adriana, né, levando pessoas, mudou completamente, né, a relação dos brasileiros, ou o volume de brasileiros que se dispunham, né, a se lançar. Então, assim, quem tem dúvida, se está em dúvida se deve ou não fazer o caminho, pode ir. Quem está em dúvida pode ir, com certeza. Eu só não recomendo para quem nunca pensou nisso e nunca pensou e não se interessa por algum motivo por deslocamentos, né? Aí é melhor fazer mesmo, às vezes ficar, né, mais próximo, ou viagens mais fáceis de prever. Agora, eu te digo assim, ó, eu fiquei 21 anos dizendo que aquilo era uma loucura e que eu nunca ia fazer. 21 anos com o caminho do meu lado, e eu disse, bem capaz, isso não é para mim. Eu caminhar 900 quilômetros, não, nunca, jamais. Neguei o caminho de uma maneira que a hora que ele entrou, assim, ele já tinha entrado na minha vida, né? Mas a hora que era para acontecer foi... Aí que tu estava falando outra hora, quando as coisas acontecem, né? Quando foi para acontecer, aconteceu e eu fui. E eu digo sempre que eu entrei em 2013 e não saí mais. Então, é bem essa conexão, né? Que tu diz assim, não, eu tinha um preconceito, eu também tinha, te entendo perfeitamente. E a maneira como ele muda isso, né? A vivência toda. Fiquei curiosa, alguma história da viagem assim muito impactante para ti, que no caminho também teve alguma coisa impactante que de alguma maneira te remeteu, sabe? Porque Vários. Alguma que agora te ocorra assim, de que Vou te contar pegue... então. Só uma coisa que eu preciso falar do caminho, que é fundamental e tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é o seguinte, mas então é só sair por aí caminhando, então eu vou caminhar aqui perto de casa, vou até a próxima cidade. Não, isso é com você. Não, vai depender muito, né, de quão predisposto, né, e que sentido, repito, né, isso possa... Você está disposto, né, a experimentar, né, que tipo de experiência e tal. Mas é assim, é só sair por aí. Por que eu faço questão, eu que tinha preconceito de hoje, recomendar para quem está em dúvida, porque se você está em dúvida é porque uma parte está dizendo para ir, né? Fazer o caminho. Primeiro, porque por conta do acúmulo histórico, né, de pessoas passando por uma mesma rota. Isso por si só, né, já cria uma situação ao longo do caminho. O perfil das pessoas que moram hoje, né, boa parte delas são ou foram peregrinos, né, foram para lá por conta disso, já cria uma situação que é difícil você encontrar em outros, né, lugares onde você esteja imaginando caminhar, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas agora, a segunda coisa, para mim, muito forte. É difícil hoje, neste planeta, né? Então, não estou falando dos outros, você encontrar uma rota tão longa, e você pode sair, inclusive, até antes de Saint-Jean, né? Que é a rota mais clássica e tal, mas, sei lá, encontrar 800 quilômetros para você fazer caminhando e não ter que deixar de seguir e desviar, né? Por conta de propriedade privada,
ou por conta de uma cerca, entende? Então, eu posso fazer isso aqui, eu vou sair pela América do Sul. Pô, se você não for magiando rodovia, e aí, eu não sei, isso não faz sentido para mim, eu não gosto de andar em rodovias, né? Muito menos se estiver muito movimentado, eu vou para as vias secundárias. Fora isso, você vai o tempo todo se deparar com bloqueios, com limites mesmo de caminho. Então, você tem uma rota que sai da França, pode sair até de Roma, inclusive, né? Até do Japão, né? É exagero. Mas na Europa, né? Você pode fazer desde Roma até Compostela, até Finisterra, sem correr o risco de ter que voltar, ou ter que fazer um desvio, ou se perder mesmo, no sentido assim, de ficar muito tempo, né, sem noção, por conta de qualquer tipo de restrição associada à propriedade. Então, assim, o caminho está lá, uma hora dessa, lógico, a pandemia não é o momento, né? Mas quando isso passar, ele está lá, é só você ir andar. E outra coisa mais interessante, então não posso esquecer, você não significa absolutamente nada naquela rota. E isso é formidável, porque você parte da insignificância. Seja no início, em Saint-Jean, estou falando de Saint-Jean porque geralmente é onde se começa, né? Mas tem outros, pode ser qualquer outro lugar que você queira. Ou seja, na chegada, né, lá em Compostela, você não tem importância alguma no sentido assim de existir uma hierarquia que te coloque como esse aqui é o peregrino do nível 7, não tem nada, aliás, muito pelo contrário. E isso é uma experiência difícil da gente viver hoje no dia a dia, porque ou a gente está associado a uma hierarquia no trabalho, ou uma hierarquia, às vezes, na vizinhança, eu sou o que tem a casa maior, então eu tenho que preservar, ou o contrário, né? Ou toda essa estrutura de Estado, de autoridades que a gente convive, você chegou no caminho, meu amigo, é você e um chão, ou aquilo que eu falo, né? Uma terra para girar, mais nada. E isso há uma grande chance, com o passar do tempo, sobretudo se você estiver habituado, né, a estar num nível de imposição, né, ou de submetido a um nível de hierarquia muito forte, isso é libertador por si só. Por si só. Eu nem sei se eu respondi, isso mexe tanto comigo, esse aspecto muito verdadeiro isso aí. Sabe, do então caminho. eu quero te fazer uma pergunta. Depois de toda essa tua viagem, do caminho, tem quantos textos, quantas poesias, quantas coisas tu produziu depois de tudo isso? Isso é uma coisa interessante. Essa pergunta é interessante, Natália, porque ela me dá a oportunidade de falar da expressão, porque algumas pessoas podem dizer assim, mas afinal, para que isso? Qual a diferença de eu ficar no sofá? Ou, enfim, desculpa, eu não devia ter falado sofá, mas qual a diferença de eu ficar em casa ou ir lá caminhar? Depois vai dar no mesmo, eu vou voltar. Eu falei assim, bom, a experiência do sofá você já tem. Aliás, ela me parece ser, quando há essa dúvida, cotidiana, né? A outra não, aí você avalia, né? Se faz sentido você experimentar até para valorizar o sofá, para dizer, nossa, tem nada a ver comigo. O negócio é o sofá, aliás, dá até ânimo para trocar o sofá, né? Enfim. E eu estou usando o sofá aqui como uma metáfora, tá? De lugar de origem, onde você está, né? Como eu estou agora aqui, no lugar é aqui que eu tenho ficado, né? Então, eu queria falar isso para depois contar, porque você me perguntou antes dessa, Natália, qual que foi uma experiência marcante? Foram várias, mas tem uma que foi logo quando eu cheguei em Saint-Jean, que é, né, um ponto clássico de início do caminho. Eu já estava quase 800 quilômetros, 800 não, 700 quilômetros, né, já seguindo mais ou menos a rota, né, mas cheguei em Saint-Jean, que é imediatamente antes da fronteira, né, França e Espanha. E no primeiro dia eu fui para aquele albergue municipal que tem lá, que o número é 55, né? O endereço é 55, 55 é 11 mais 44, que é a minha identidade numérica. Então, você imagina, eu não posso nem entrar nesse aspecto, porque senão vai cair a live aqui. Aí, eu cheguei lá no primeiro dia, eu pensei que fosse ter uma bandinha para me receber, né? Estou brincando, tá? Porque algumas pessoas podem criar essa ideia, né? Vai ser legal. Até tem, às vezes, algumas situações muito pontuais, mas isso não tem nada a ver com o caminho, são coisas que os grupos, né, as pessoas vão criando. Aí cheguei lá e fui tomar uma sopa, já tinha ido lá, tirado algumas dúvidas, e fui tomar uma sopa e sentar aquelas mesas comunitárias, né, tinham mais 3 senhoras italianas. Eu sentei, perguntei se podia sentar, tinha só um lugar, e sentei. E se eu não tivesse sozinho, nesse caso específico, eu não teria
tido a experiência que eu vou contar para vocês agora. Teria outras, né? E aí começamos a conversar, aquela história toda, de onde você vem, né? Por que você decidiu fazer o caminho. Aí eu contei, quando eu comecei a falar, que eu já estava na estrada há algum tempo e tal, uma delas olhou para mim de um modo assim, muito firme, e fiquei até um pouco assustado. Ela parou de comer, olhou para minha cara e falou assim: você precisa conhecer uma pessoa que nós conhecemos ontem. Aí eu falei assim: gente, eu estou viajando sozinho há tanto tempo, conheci, assim, né? Encontrei, né? Tantas pessoas, é claro, naturalmente a gente vai conhecendo pessoas, né? E às vezes acontece isso, de alguém me sugerir e tal. Mas nem dei atenção para isso. Ela foi, voltou e insistiu: você precisa conhecer uma pessoa, aliás, você precisa encontrar com essa pessoa no caminho. Aí eu falei assim: mas por que a senhora está falando isso? Ela falou: porque a gente esteve com ele nessa mesa ontem, comendo, tomando, né, essa mesma sopa, né, esse mesmo cardápio, e conversando com você agora, eu só me lembro dele. E aí as outras duas concordaram, mas essa foi mais enfática. Eu só me lembro dele, parece que ele continua aqui. Vocês precisam se encontrar porque vocês são mundos espelhados. Falou alguma coisa nesse sentido, né? Espelhados no sentido de afinidade. Essa foto que eu mandei para vocês, né? Depois eu vou identificar qual é. E aí, tá, eu falei: beleza, né? Aí ele falou assim: olha, vai ser fácil, ele está de bicicleta, ele foi embora hoje, ele tinha saído de manhã, e ele está com um ramo de, como é que chama aquela plantinha? Eu esqueço o nome dela, meio violeta, assim, um raminho que ele tinha ganhado, de flores. Lavanda? Lavanda? Lavanda, isso. Lavanda. Eu sempre esqueço. Sim. Por isso que é bom ter gente que conhece as coisas. Ele está com lavandas nos alforjes dele, assim, então não tem jeito, você vai encontrá-lo e vai reconhecendo. Eu falei: tá, beleza. Eu falei: faz o menor sentido. Imagina quantas pessoas eu vou encontrar, quantos... Ele já saiu, né? Ele já foi no dia anterior, ele foi no mesmo dia de manhã, eu só iria no dia anterior. Esqueci daquilo, né? E aí comecei, mas esqueci por completo. O primeiro trecho que eu fiz foi lá de San Jean até Pamplona. Então, é um trecho que eu até cheguei a ter dúvidas se eu ia fazer ele inteiro, porque eu queria curtir muito, eu queria, né, ele bem tranquilo, né, no caminho, para aproveitar mesmo, né? Mesmo, outra coisa importante, a experiência que eu tive com a bicicleta não tem absolutamente nada a ver com fazer caminhando, por isso que eu quero voltar e fazer caminhando. São coisas completamente distintas, e foi graças à experiência da bicicleta que agora eu tenho essa vontade toda para fazer caminhando, mas os tempos são distintos, eu não consigo nem avaliar o que é fazer aquilo, né, caminhando. E aí eu falei: eu vou direto para Pamplona, porque aí já estava mais tarde, e com a bicicleta, e faz sentido, não tem prioridade em relação ao peregrino nos albergues públicos, né, o cama, e faz todo sentido, né? Eu falei assim: eu vou para Pamplona, que é uma cidade maior, que aí, se não tiver vaga no albergue público, eu procuro outro lugar. E fui, né? E cheguei naquela área mais central da cidade, que tem dezenas de albergues, né? Vocês conhecem bem lá. Fui no público primeiro, não tinha vaga, né? Eu já imaginava, e fui, olhei assim, por nome, eu escolhi um albergue por nome. Depois eu até posso me lembrar do nome dele, e entrei. Quando eu entrei no albergue, tinha uma bicicleta parada logo na entrada, assim, ela estava dentro do albergue, não estava na rua, né? Então, até por uma questão de segurança, imagino. Mas eu fui e falei: se essa bicicleta está parada aqui, eu posso parar a minha perto. Eu tenho essa foto, depois eu mando para vocês. Aí coloquei do lado dessa bicicleta e fui lá fazer, né? Na recepção, tal, fiz. Ela falou: então tá, você está aqui, toma aqui. Eram vários quartos, todos cabiam 8 pessoas, 6, 8, 10 lugares, né? E aí ela me... o seu quarto é esse, sua cama é essa. Quando eu entrei no quarto, eu sentei na cama, tinha uma única pessoa dentro do quarto, apesar de estarem todos ocupados, né, todas as camas. E aí eu sentei, estava já meio cansado, tal, então eu fico muito focado ali em tirar as coisas rápido e já ir tomar banho para lavar a roupa, tal. Mas quando tu viu a bicicleta, tu não te lembrou? Não, porque era uma bicicleta. Era uma bicicleta parada, e eu encontrava várias bicicletas. Oi? Não viu as lavandas na bicicleta? Tá. Não vi. Por isso vocês vão ver na foto, por isso que eu fiz questão de tirar a foto. Eu cheguei cansado, eu não me lembrava da história que ela tinha me contado, porque aquilo fez sentido para ela e fazia o menor sentido para mim.
Para mim era muito mais assim, um desejo dela de ver um encontro de duas pessoas que estão fazendo de bicicleta, entende? Como se fosse, de repente vocês vão até juntos, um ajuda o outro. Para mim era mais nesse sentido de, né, um tá ali, como elas estavam fazendo de trio, né? Eu fico com pena desse menino, do outro, né? Que é menino, eu não sou, já não era menino, né? Dele fazer sozinho, sabe? Ela descreveu como um jovem. Era um estudante de medicina suíço que estava fazendo o caminho, ele trancou a faculdade porque ele não estava vendo sentido e estava fazendo o caminho sozinho, era a primeira vez que ele saía de casa sozinho, né, para uma coisa como essa. Aí, quando eu sentei na minha cama, no beliche, né, na parte de baixo do beliche, eu fiquei mexendo umas coisas, eu não vi ele lá no fundo. Quando eu olhei assim, eu vi duas sacolas, 2 alforjes. Aí eu olhei para o alforje, falei, eu reconheci como então deve ser o rapaz da bicicleta lá, e continuei aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, e aí? Você está vindo de onde? Fez uma pergunta, né, das mais? Estou vindo do Saint Jean. Você veio de Saint Jean direto até aqui? Eu também vi, eu achei melhor. Era até uma explicação semelhante. Para mim, eu não ligava, não conectava ao que Quando eu saí do quarto, que eu fui lá na bicicleta pegar a pochete, alguma coisa que estava no guidão, que eu tinha pego só os alforjes, que eu olhei, eu vi lá a lavanda. Eu falei assim, nossa, como é que eu vou voltar lá agora? Aí sabe o que eu fiz? Só para encurtar a história, eu vou contar isso no livro. Aí é lógico, eu voltei lá. A gente conversou, tal, eu falei, aí quando a gente saiu na rua, não contei para ele que tinha acontecido, né, no dia anterior. Quando a gente saiu para andar na rua, a gente foi comer alguma coisa, e é impressionante, ela tinha razão, a nossa identificação foi assim completa, como se a gente se conhecesse andando na rua. Eu comecei a falar para ele coisas que elas tinham me falado. Então eu já falei assim, você me parece ser um estudante de medicina. Aí ele olhava assim, sei lá, eu tenho a impressão que você veio mais do centro da Europa. Comecei, lógico, né, brincando assim, mas e ele se assustava assim, até uma hora eu falei, olha, aí eu contei a história para ele. Cara, e aí depois, no dia seguinte, a gente se encontrou, aquela cena que tem aí no campo lá de Pamplona, né, na Arena de Touros, é com ele. Então nós fomos visitar aquela arena, e foi o toureiro que eu encontrei, né, no caminho, mas depois eu segui, ele ficou, eu segui, e a gente foi se encontrando até quase chegar em Compostela, sem marcar, quase todos os dias, no meio do caminho, não era na cidade, a gente encontrava assim numa curva, a gente ria. Tu que é um ser poema, olha só, e eu acho incrível a maneira que tu faz a utopia como pão de cada dia, eu acho incrível e admirável. E ele estava levando lavandas. Olha que bonito. A lavanda é a calma, a lavanda, aquele conceito de que tu deixa o perfume, a mão que dá flores fica com o perfume, ela vem inspirada nas lavandas. E tu vê que ele tinha lavanda. É pura filosofia. Ele ganhou as lavandas de alguém lá em Saint Jean. Sim, e as lavandas eram um referencial para tu lembrar dele. Tu imagina, isso tem muita utopia com filosofia nessa poesia, né? É muita Eu tinha passado no sul da França e não tinha visto lavanda nenhuma, porque não estava na época, assim, não tinha visto, né, aquela imagem que é meio clássica, né? Então, eu só fui ver lavanda na garupa de uma bicicleta. Que bonito, né? Ô, Adriano, quantos quilômetros por toda a viagem? Em média, quantos quilômetros por dia tu pedalava? Isso varia muito. E tem a ver com aquela ideia de não ter destino, né? Sim. Então, eu deixo... é o caminho que vai me indicando isso. Esse exemplo que eu te dei agora de Pamplona... Passa por um lugar, é legal, parou ali, vai... Na verdade, assim, não sou eu que tomo essa decisão nunca. Eu entendo. Eu tenho que... Entende? Eu só tenho que avalizar algo que já foi definido, entende? Entendo. Todos aquele conjunto de fatores que vão determinando, né, o que está acontecendo naquele momento, né? Claro. É lógico que eu saio mais cedo, não faz sentido para mim pedalar à noite, então eu tento chegar, né, em algum lugar até umas 2, 3 horas, a não ser quando eu tenho uma garantia de que não há problemas
de entrar à noite, né? Enfim, então, depende muito da região, condição climática, relevo. Relevo é um negócio que conta muito. Teve um lugar na Nova Zelândia que eu gastei um dia para andar 25 quilômetros. E teve um outro trecho que eu gastei ao mesmo tempo andar 149. Então, depende muito. Né? Se eu chego num lugar, Mianmar é um lugar que acontece ser muito fechado, e a coisa agora lá ficou mais complicada, né? É um lugar que você não se hospeda em qualquer abrigo, né? Qualquer albergue, hotel, né? Já é meio precário, principalmente pelo interior, né? Longe das cidades maiores, já é difícil encontrar lugar para dormir. Você não pode acampar. O abrigo tem que ser credenciado para receber estrangeiro. Então, às vezes, acontecia eu estar no fim da tarde, querendo já, né, parar, já era para eu ter parado, e eu tinha que seguir mais 40 quilômetros, porque naquele vilarejo não tinha ninguém com autorização para receber estrangeiro. Então, depende, varia muito. Mas, em média, assim, 60, 70 quilômetros. Não mais do que isso. E, às vezes, isso todo dia, né? Pedalando, eu pedalava mais ou menos 4, 5 dias direto e folgava um. Então, eu ia escolhendo, né, qual lugar que eu vou ficar um dia a mais. Tá, é muito show. Eu quero mostrar as fotos porque o teu olhar é muito legal. Não é só essa poesia no falar, no entendimento que tu tem do caminho, mas o olhar que tu tem nessas fotos que tu mandou é lindo. Eu vou passando aqui um pouco, até se quiser comentar, né, Nath? Essa aí vocês conhecem, esse lugar muito bem, né? Muito. É um lugar também... olha, o problema é que essas fotos que eu mandei, cada uma tem uma história, entendeu? Então, eu tenho medo de... Minha preocupação é me alongar. Mas isso é um dos lugares chaves. Eu tive um encontro também com um outro mundo de extrema afinidade, uma italiana, estudante de medicina também, que trancou o curso para ir buscar algum sentido, muito jovem também, para ir buscar algum sentido, e nós tivemos um diálogo na varandinha desse abrigo, né, que é numa região, assim, um lugar, assim, parece que você está realmente isolado da terra, né, como se isso fosse possível. E aí tem aquela história na noite da refeição servida na mesa redonda, né, de 12 lugares. É um lugar, né, para quem não conhece, eu sei que muita gente está acompanhando, né, não só fez o caminho como conhece, deve conhecer Sambol, né? É um abrigo que fica logo depois de Burgos. Então, essa cúpula que vocês estão vendo aí, né, na parte de cima lá, ela tem dentro dela tem uma mesa com 12 lugares, e para você ficar hospedado aí, eu não sabia, foi uma outra italiana lá em Burgos que me deu essa dica, que ela falou assim, para onde você vai? Aí eu falei assim, não sei onde eu vou dormir hoje, né? Porque é um pouco longe para quem alguns peregrinos vão, né, até aí. Por que você não fica em Sambol? E eu achei a distância muito pequena, era boa para ir, para quem está peregrino, acho que são 30 quilômetros, não sei. Mas de bicicleta era muito pouco, né? Eu falei, porque ele está muito perto, mas por que Sambol? Ela falou, fica lá. Você vai chegar de bicicleta, talvez tenha vaga, porque chegam os 12 e acabou, né? São só 12 vagas. E eu consegui, nesse dia, tive o privilégio, considero um privilégio, ter dormido, né? Passado esse período nesse lugar que é formidável e que, inevitavelmente, para quem ainda não tinha se dado conta do que andava fazendo, né, naqueles dias, obriga a pessoa né, ou expõe um choque mesmo, um choque existencial absolutamente estimulante. É impressionante esse lugar. Placas e placas. Adoro a placa, né? Eu sou fascinado por placas, então, assim, são alguns exemplos, né? Eu tentei colocar modelos diferentes, mas são de vários lugares, né, distintos aí do caminho. É demais. Aqui. Essa senhora, eu quero contar a história dela e gostaria muito da ajuda de vocês, de quem está acompanhando também, lógico. Se vocês conhecem, eu preciso do nome dela, eu fiquei tão encantado por ela, lógico, eu sou muito avoado com nomes, né? Tenho muita dificuldade. E eu não anotei. Então, se alguém conhece essa senhora tem uma história interessante. Isso foi lá, eu até anotei o lugar que
onde a gente se encontrou, foi no albergue municipal lá de Overoa, entre... para Finisterre ou Veroa, sim. Isso, entre Compostela e Finisterra. Depois tu passa primeiro, tu dorme em Negreira, depois Overoa e depois Finisterre, né? Isso. Então foi lá em Overoa, então. E aí eu cheguei, entrei lá no albergue e ela estava sentadinha, eu tenho essa imagem também dela sentadinha, ela parecia assim a figura mais frágil do planeta e ao mesmo tempo estava ali sozinha, quietinha, com uma série de rituais, pequenos rituais de arrumar a água dela para o dia seguinte, arrumar o tênis dela, a meia e tal. E a gente começou a conversar, ela é espanhola, ela é da Espanha. E aí ela só para resumir a história, né, depois a gente foi outro mundo afim, né, de extrema afinidade que eu encontrei, ficamos muito à vontade um com o outro. E aí ela virou e falou assim, eu preciso de uma coisa, me mostrou um cartãozinho, estava escrito em inglês assim, mais ou menos assim, se você tem uma máquina fotográfica, tire uma foto minha e mande para esse endereço. A filha dela tinha deixado esse cartão com ela, porque ela não só não tinha telefone, como não tinha máquina, nem queria ter, né? Uhum. E era a maneira que a filha, que morava em algum lugar na Espanha, mais ao sul, de ter notícias dela. Então, como ela era uma pessoa muito carismática, assim, né, de bom papo, ela sempre mandava notícia que eram pessoas, na verdade, do mundo inteiro, enviando uma foto e falando, ela está bem. E por que ela fazia isso? Porque ela simplesmente mora no caminho. Há anos ela vai e volta, ela não sai do caminho. Então, ela é uma moradora mesmo do Caminho de Santiago, sem ter, né, um endereço fixo. Então, se alguém conhece, lembrar do nome dela, eu gostaria muito de, né, se pudesse me passar, senão vou ter que acabar mandando outro e-mail, eu não sei se aquele e-mail ainda é o mesmo. Então, essa é uma figura muito interessante que eu conheci lá entre Compostela e chegando em Finisterra já. Bah, muito show. Eu adorei o pastor alemão aqui embaixo também. Pois é, esses cachorros eu sou encantado com animais, eu gosto tanto de animais que eu não consigo domesticar um, sabe? Mas fico muito à vontade enquanto animais foram domesticados por outras pessoas, né? E esse aí é um deles. Isso aí também eu anotei o nome, porque é tanto lugar que tem esse caminho e os nomes são tão impressionantes, talvez vocês conheçam. É o lugar, quem comanda lá é a Ana, ela escreveu um livro sobre o caminho. E ela já está lá há um tempo. Ana Souza chama Múrias de Rechivaldo. Sim. Conhece, Nath? Não me lembro. É o albergue Las Águedas. Ana Souza, que ela chama. A Las Águedas, sim, sim, sim. E o livro dela chama Relatos de um Caminho. Então, e esse cachorro ficava lá nesse albergue, ele foi assim, desde o início que eu cheguei, eu fiquei hospedado lá, né? Ele foi extremamente cuidadoso comigo, é como se ele tivesse me indicando, na verdade era ele que me indicava as coisas, não, pode vir por aqui, por gentileza, deixa a bicicleta ali. Ele ficava assim, né, ao meu redor, assim, e depois eu fui ver, no dia seguinte, quando eu estava indo embora, que é essa cena aí, né, estou me preparando para ir embora, vinha um outro peregrino, e aí ele, como se ele tivesse se despedido de mim, o cachorro, ele já vira, ele está até um pouco virado, né, e vai fazer exatamente a mesma coisa com o outro peregrino. Agora, tem uma peregrina aqui que está nos assistindo, que é a Vera, que é a Vera Santos. A gente fez uma live com ela, ela é do Porto, em Portugal, e a Vera fez o caminho dela com a cachorra dela, a Hope, né? Que é uma pastora, mas é uma Malinois. E ela me inspirou a fazer o caminho aqui no Rio Grande do Sul, de Caravaggio, com o meu cachorro, que é um pastor, que nem aquele ali, por isso que eu falei do cachorro. Eu vi essa foto sua. Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se eu domestiquei ele ou ele me domesticou. Porque é uma relação muito forte, cara. E quando tu caminha com o cachorro,
assim, ó, é só eu e ele. Ele dormia nas pousadas comigo dentro do quarto. Ele tudo. Então, aquilo criou uma necessidade, por isso que eu digo, às vezes, muita coisa ele me domestica, porque a gente fica nessa... Vou continuar aqui, que eu quero ver mais as fotos. Vou começar por aqui. Espera aí, onde é que eu... Aqui. Bom, aqui eu marco 0, né? Oh, Finisterre. Espera aí. Aqui. Ah, sim. Essa é a imagem lá que, né, para quem não conhece a história, os romanos chegaram, né, nesse ponto, que na verdade não é o extremo, mas é muito próximo, né, da Europa a oeste, né, no Atlântico, e achavam que a Terra acabava aí, né? É. E aí eu fiz um detalhe, recortei um detalhe, essa parte, né, esse 0 quilômetro que está embaixo, é um detalhe lá do totem, né, do marco que está indicando, né, que é o... Não tem mais, né, a Terra terminou aí, não há mais terra para girar. Muito show. Estou vendo todo... Aqui nessa foto dá para ver bem o equipamento que tu leva, né? Essa mala que está em cima, porque algumas foram rasgando, a que eu tinha, os alforjes foram comigo desde o início. Pra você ter uma ideia, quando eu estava na Nova Zelândia, minha bicicleta extraviou, ficou 3 dias, eu fiquei esperando em Auckland ela chegar. Ela extraviou no meio do caminho, no Chile. Então, foi o tempo que eu tive para... Aí que eu fui começar a montar as coisas. Então, esses alforjes laterais, eu comprei na Nova Zelândia, aquelas lojinha de segunda mão, sabe? Aquelas coisas de coisa antiga, né? E essa mochila que está aí, eu tenho eles até hoje, né? Essa mala, eu comprei em León, no caminho. Show, lindo. Que também é da década de 80, e foi me acompanhando. Isso aí, gente, outra ajuda que eu queria, que eu não lembro o nome desse vilarejo aí, ele fica entre Pieros e Sarria. Essa placa, se vocês olharem no chão, está escrito, né, quais são seus sonhos, né? É uma estudante de Israel que estava fazendo o caminho, e quando chegou nesse lugar, sentiu necessidade de parar na foto, né? Porque está pequenininha, mas na foto, lá no fundo, ela está sentada lá conversando com um peregrino. Ela colocou essas coisas aí, tintas, pincéis, né? Para as pessoas deixarem mensagens, né? Escreverem, pintarem. E a partir desse estímulo aí, quais são seus sonhos? Então as pessoas escreviam, né, mensagens e ficavam penduradas assim, falando, né, enfim, ou pintando, né, quais seriam seus sonhos. E depois eu fui lá conversar com ela e falei assim, mas por que você fez isso? Você não vai voltar, né? Pensa em voltar? Ela falou assim, olha, enquanto fizer sentido para mim, eu não tenho motivo para sair daqui. Então ela alugou uma pequena, né, um cômodo assim, naquela parte lá mais na frente, onde ela está conversando, e fazia pequenos trabalhos, desenhos, né, para inspirar peregrinos, e naturalmente vendia esses desenhos lá, né? Mas aqui esse material era para as pessoas mesmo produzirem. Quando fizer sentido... Eu uso essa placa, esse estímulo, essa pergunta, quais são os seus sonhos, eu usava, né, antes da pandemia, para ir em escolas falar de sentido da vida, sentido da escola, sentido do caminho. Não, e o que tu falou, né, que ela também morava no caminho, e enquanto fizesse sentido, ela ia estar ali. Daí tu contou o outro, digamos, a outra história da senhora, que é ela que mandava fotos para as filhas, porque ela morava no caminho também. E tu sabe que isso vai me remetendo a pessoas que eu conheci também, que moravam no caminho, e situações que eu vivi, que é muito forte. Quantas vezes a gente se pergunta, né, o que leva, né, uma pessoa a ficar não morando no caminho como num albergue, mas ficar transitando no caminho, né? A senhora lá fica transitando. Então, ela está anos transitando. Não é que ela vai até o final e volta, ela fica andando ali, onde tem a rota, é a morada dela, onde ela fica à vontade, né? Essa israelense, não, ela está parada nesse ponto, não sei quanto tempo. A parte que não é poética é que tem muitas pessoas que se perdem andando no caminho, mas no sentido de que perdem o seu senso. Porque eu acredito, sob uma perspectiva, que tem uma energia tão forte, tão potente,
que se tu não tá muito no teu centro, o caminho ele mexe muito e tem pessoas que se perdem caminhando tanto assim. A gente que mora aqui conhece figuras que começam a ficar fora de si, de tanto caminhar. Mas eu diria que... E não pelo lado errante, mas sim porque acabam ficando fora e vivem no caminho, mas eles já é um viver um pouco esquizofrênico, sabe? Então, porque, claro, o caminhar, ele também a gente está falando de estrutura, né? O caminhar, o andar de bicicleta, o chão, né? O chão que tu pisa, tem que ter estrutura. O deslocamento. O deslocamento. Ô, Natália, foi bom você falar isso, sim. Porque, sim, agora, sim, eu imagino que essas pessoas que acabam se perdendo mesmo, e às vezes precisando de ajuda médica, né, de apoio, né, para voltar, inclusive, sei lá para onde, são pessoas que já estavam nesse... Né, quer dizer, isso, talvez o caminho, ou aquela situação de estar, né, mais lançado, tenha, né, estourado ou feito vir à tona algo que já se manifestava, mas que naturalmente em casa, trancado, né, ou numa rotina mais metódica, a gente consegue disfarçar melhor, inclusive de si mesmo. Sim, inclusive de si mesmo. No meu caminho de 2019, eu estava pela Rota Portuguesa ali, eu me lembro de uma menina que me chamou muito a atenção e ela chegou tarde, ela estava perdida ainda, e ela chegou tarde no albergue, e ela chovia muito, ela chegou toda molhada, e a gente começou a ajudar. E eu perguntei para ela, eu digo, de onde tu é? Né? E ela dava para ver que ela estava no caminho há muito tempo, sabe? A mochila dela já estava... tu via que ela ela me contou que ela dormia muitas vezes nas torres das igrejas, quando as igrejas ficava a parte superior ficava aberta, ela subia e dormia lá, porque lá ela ficava abrigada. E quando não encontrava, aí às vezes ela pedia, porque ela não tinha dinheiro para pagar o albergue. Então eu me lembro que eu perguntei para ela, eu digo, de onde tu é? E ela, Mona, o nome. E aí ela disse assim, dizem que sou de Astúrias, mas eu sou do mundo. E aí depois ela contou que ela já estava 4 anos no caminho. Né? E são almas excessivamente errantes que se de alguma maneira... Ela era uma menina de uns 30 anos, e eu fiquei pensando, digo, o que levou essa menina, sabe, a fugir ou fugir ou se encontrar, a gente não pode julgar, não consegue entender, né? Mas o que levou ela? Porque ela era uma menina, assim, tu via que ela estava com necessidades, mas ela falava inglês, ela falava espanhol, ela tinha um alemão no dia do albergue que ela trocou, conversou um pouco. Eu digo, não, ela tinha um sorriso muito bonito, sabe, de cuidados, né? E isso me chamou a atenção, e eu fiquei tentando... impossível mapear, mas tentando entender, né, a volta da vida dela para aquilo. Mas às vezes são pessoas excessivamente sensíveis, né? E que pegam um viés pela vida, a gente nunca sabe, né? A gente não sabe até se a gente for conversar sobre outras vidas, enfim, a gente não sabe. E nessa noite eu fui afortunada porque ela escolheu a cama do lado da minha, no albergue. E aí eu digo, bom, agora eu vou saber. E aí eu fiquei conversando com ela. E, Adri, isso me remete a uma expressão que eu adoro que tu usa, Adriano, o odepórica. É interessante. Adoro! Sim, fala! No Brasil é incomum, né? Primeiro que a gente não tem tanta tradição de literatura de viagem, né? Quer dizer, a gente tem vários viajantes que produziram livros, lógico, mas se você for comparar, obviamente, né, com outros lugares do planeta, a gente não tem, né, o estofo que tem lugares como a França, a Alemanha, né, Inglaterra, que foram, por algum motivo, né, mais recentemente, quando a gente já tem o livro tal qual a gente concebe hoje, né, esses 2 últimos séculos, quem dominava, né, inclusive o acesso. Então, às vezes, a gente tem escritos aí de relatos, né, de indianos, sei lá, né, de pessoas do mundo inteiro, mas isso não se traduziu em livro. Né? E aí eu recuperei, né, isso tem origem grega, ou odepórica, para chamar a atenção.
né, que existe, é uma forma de literatura. Não estou querendo dizer que todo relato de viagem, e aí voltando, né, falando dos puristas, né, não, isso não é literatura, isso é registro de viagem, tá bom, eu não vou entrar nessa discussão, né, mas é possível, e se faz literatura, né, tanto é que tem essa classificação, né, a partir do que você vive, né, do que você percebe nesses deslocamentos. E aí, um pouco do preconceito que as pessoas têm em relação ao Paulo Coelho, principalmente por conta desse livro, né, que foi o que projetou ele, né, primeiramente, tem a ver com isso. Mas os relatos bobos e não sei o que. É uma experiência humana, gente, e que está registrada. Aliás, aconteceu uma coisa, senão eu já teria terminado. Ele chegou ontem para mim. Quando vocês falaram, eu já ia ter... você vê, eu nunca tinha lido o Diário do Mago, né? Eu nunca pensei em ler, nem... Quer dizer, nunca pensei em fazer o caminho por causa desse livro, inclusive, por conta do preconceito e da minha ignorância em relação, né, a uma série de coisas, né, associadas ao caminho, inclusive. E aí, de repente, vocês me convidam, quando vocês me convidaram, né, para a live, eu falei assim, a hora de comprar o livro. Eu comprei numa livraria de Curitiba e chegou ontem para mim. Então, eu já estou quase terminando ele. E tem uma passagem no livro que é aí na sua cidade, Natália. Sim. Os meninos estão jogando bola aí, brincando no Rio, né? Tem que reler de novo, né? Diz o Borges que eu releio mais do que leio, né? Eu também. Eu releio mais do que leio. Adoro reler livros, adoro rever séries. Ai, Adriana, a gente passava a noite inteira, mas a gente tem um ditch aqui. O ditch é que, como eu estou na meia-noite... Agora, mas, Nath, tem a segunda live com o Adriano, né? Assim que ele... para o lançamento do livro. Não. Não façam isso com os seguidores de vocês aí, não façam. Sim. Não, é que a gente não leu. Depois tu passa ali, vai estar no Facebook e no YouTube, porque o pessoal elogiou muito. Falaram sim que tu é poesia pura, várias pessoas dizendo. O nosso apelido... depoimentos, tá? Que... Peraí, eu quero só... O nosso apelido carinhoso, que tu é um ser poema, foi consagrado, é isso aí. Olha ali, ó. Ai. Eu vou rapidamente. Primeiro, quem quiser ver as imagens em ordem cronológica, eu não tinha nenhuma rede social até o primeiro dia da viagem. Aí minha filha falou, faz, porque aí todo mundo vai saber onde você está. Lá. Eu criei esse perfil no Instagram, então a primeira foto dele é o primeiro dia lá em Oakland, e assim sucessivamente. Então, todas as imagens lá. E eu fiz um almanac no 2019, né, com 96 imagens da jornada. Não dá para ver direito aí, mas são imagens dos 19 países. Eu uso países só para fins didáticos, para mim é um território só, né? Então, quem tiver interesse, ainda tem alguns exemplares, e é com essas coisas que eu tenho, né, conseguido, de algum modo, me manter enquanto eu termino de escrever o livro de histórias. Claro, e como é que a gente faz? Depois a gente coloca nós colocamos aqui, tu nos explica e a gente deixa aqui. Eu não tenho Facebook, né? Eu só tenho Instagram. Então, quem tiver interesse ou quiser mais informações também, e curiosidades, eu adoro falar sobre essas coisas e me ajuda, inclusive, no que eu estou fazendo agora, que é escrever. É só procurar lá Adriano Distraído no Instagram e me chamar no direct lá, eu vou ter, nossa, independentemente do almanac, estou falando de uma maneira geral. Se tiver alguma imagem que chamou atenção e a gente, lógico, não deu para comentar aqui, me chame lá, eu adoro falar pelo direct. Mas, gente, é muito importante, quem estiver assistindo essa live, o almanac, porque a sustentabilidade da poesia é plasmar a abundância também e as escritas com sonhos. Então, isso é muito importante também. Então, vão lá no Instagram do Adriano Distraído e tem esse almanac, porque isso é muito importante para também ajudar ele a nos trazer mais, viajar mais, dar uma sustentabilidade para esses sonhos. Mais poesia. Esses ritmos. E para o meu amigo que me ajudou a fazer, que eu fiz, produção caseira, assim, né? Ele é independente, né? Esse que é o termo. Para eu falar para ele, já acabou tudo, a tiragem, entendeu? Então, restam alguns, são poucos, mas ainda tem alguns exemplares. Aí eu vou ter, assim, eu falo, você está vendo aí, você se dispôs, eu até agradeço, já aproveito para agradecer, ele deve estar acompanhando aí, que é o Glênio Lima, que é um artista plástico, né? Fantástico de Brasília,
né? Então, é Glênio Lima Arte, quem quiser conhecer a arte dele, já aproveita e já conhece a arte do Gleninho também. Então, um abraço, Gleninho, se você estiver assistindo. E aí, você está vendo? Vai que eu consigo, faltam, acho que tem mais 4 só para terminar essa tiragem, e aí eu paro por aqui. Ai, que lindo. Ai, querido, olha, foi um prazer. Olha, não, peraí, calma. Agora a coisa mais importante, uma das mais importantes, que é a frase, o momento que te conecta, de tudo que tu falou, e uma frase que te emociona. Como é que é? A primeira eu não entendi, desculpa. É um momento. Dessas andas. É quando... Tá. Então, peraí, que eu vou... Peraí, rapidinho. Tá. Eu já sei. Não, pensei que ele ia para... Não, isso aqui é só para ajudar, que às vezes eu tenho dificuldade de me fazer entender, né? É uma limitação, mas aí tem esse objeto que é a ampulheta. É um momento que me conecta, é quando eu tenho a sensação clara, evidente, aliás, ela deixa até de ser sensação e passa a ser a minha própria existência em si, né? De que eu sou uma ampulheta, sou um homem ampulheta, e que eu me confundo com ela. Aquilo que eu falei da bicicleta acontece com a ampulheta, e, mais do que isso, eu sou a mão que vira a ampulheta, certo? É só a gente virar. Então, é quando eu sinto que eu e o meu tempo somos uma coisa só, eu sou um ser-tempo. E, inclusive, essa areia que está escorrendo sou eu também. E esse eu sei que a gente tem dificuldade, a gente às vezes fica refém das palavras, né, desse pronome. Não tem nada a ver com ego, não, gente. É meu mundo. Então, é quando eu percebo que o meu mundo é tudo que eu consigo perceber, toda a minha capacidade de abstração e tudo que ela dá conta, né? Principalmente abstração. Não estou falando muito desse mundo de realidades, né? Muito concretas, não. Ele se confunde com o meu tempo. Então, quando é o máximo da minha conexão, e isso acontece com muita frequência, quase que o tempo todo, quando eu estou em cima da bicicleta, me deslocando por aí, fazendo a Terra girar. Que lindo. E a outra é o quê? Qual que é a outra pergunta? E agora primeiro a gente está... A gente assimilar esse momento. Porque... Mas você falou uma outra coisa aí. A frase, agora até é que eu estou absorvendo tudo que tu falou, estou sentindo em cada pedacinho de mim. Assim. Olha o Francisco. Está correndo, ó. O Francisco Paca, que ele deu umas considerações muito lindas. O Fernando Paca, ele acabou de dizer, ele acabou de escrever, ser poema. Ser poema. Sim? Fernanda. É a Fernanda? Então a Fernanda participou muito. Fernanda, desculpa. A Fernanda um abraço para a Fernanda. E ela outra artista plástica. Ser poema. Que tu, outra artista plástica aqui de Pirinópolis. Não falei de Pirinópolis, hein? Rapidinho. Quem não conhece, e aqui tem um caminho de Cora, viu? Começa aqui perto, vai até... Tô quase falando caminho que depois da pandemia, venham fazer o caminho de Cora, caminhando ou de bicicleta, né? São um pouco mais de 300 quilômetros, e as pessoas que têm feito, eu ainda não fiz. O Adriano me aguarda que esse ano eu estou aí fazendo Cora. Vocês são todos bem-vindos, viu? Vocês que têm espírito nômade e alma caminhante. Agora a frase. Qual é uma frase que tu nos deixaria? Eu? Tu? Uma frase que tu goste, que te inspire, uma utopia, frase... Utopia, não tem nada de utópico. Utopia, se tem alguma coisa que precisa ser vivida, é a utopia. Então, tudo aquilo que ganhar status de utopia, de algo que aparentemente... A gente tem uma ideia, para mim, assim, absurda, de que utopia é algo só para você ficar ali idealizando, pensando, é algo inatingível. Não, é o oposto disso. É exatamente o que você tem que perseguir e viver, né? Experimentar, é existir na sua utopia. Né? É como se a utopia, né, a gente, numa metáfora aí, fosse a própria areia ou o seu próprio tempo. Se você não viver sua utopia, não faz o menor sentido, na minha visão, lógico, estar vivo. Simplesmente essa ideia de vida biológica, né, que a gente é capaz de dar sentido a ela, né, ela se resume a isso, a uma vida biológica, a um ser vivo, né, esperando, né, o fim da vida. Então, viva a sua utopia, persiga. Isso eu não consegui, não tem problema. Perseguir é viver a utopia. Entende? E o que é utopia? Né? E aí, gente, isso aí vocês não vão procurar bibliografia, não. Isso aí é coisa que vem da minha cabeça. Utopia é aquele grande sonho, é o sonho que dá conta de todos os outros. Ele é capaz, ele é tão grande, igual uma nave. Não tem a nave mãe, a principal.
a partir dela, se você viver sua utopia, vem uma enxurrada, uma chuva de sonhos juntos, né? Então, é o grande sonho, é aquilo que só você sabe, né, que é capaz de dar sentido pleno para a sua existência. Não faço a mínima ideia do que seja para vocês. Para mim diz muito, porque eu estou aprendendo aos poucos que sonho é para se realizar, né? E a utopia também. Eu sempre tinha o conceito errado de que sonho era sempre aquilo que tu ficava só sonhando e não atingia. Mas nos últimos meses eu tenho aprendido que sonho é para se realizar. Exatamente. Viva a sua utopia. Viva a sua utopia. E aí sua vida deixa de ser simplesmente biológica. Nossa, gratidão. Perfeito. Bom, eu vou aí te visitar esse ano ainda, porque eu vou fora. Esse ano Caminho de cor, vocês estão falando de poesia. Você sabe o que é poesia para mim? Poeta? Todo mundo é poeta. Você só precisa de uma coisa: não ter medo das palavras. Não tenha medo das palavras. Certamente a poesia vai aflorar, seja em texto ou em pintura, enfim, há várias formas, né, de dar vazão a isso que a gente chama de poesia. Nossa. Depois tu vai lá e lê os comentários que as pessoas fizeram da live. É muito legal. Tem perguntas e digamos assim, é para mostrar o quanto tu tocou cada pessoa que estava nos acompanhando, sabe? O quanto tu emocionou a galera ali. É muito legal. E eu também fiquei, nossa, olha o estado que eu tô. Parece que eu tô. Parece que eu tô chegando, que eu tô no meio do caminho. Sempre estamos, né? Isso, né? São esses momentos que fazem sentido, né? É verdade. Eles fazem mais sentido, né? Esse momento. E um abração para o Lohan, viu? Não sei se ele está assistindo aí. Talvez ele tenha coisa mais interessante para fazer, mas se ele estiver assistindo, um grande abraço. O comentário dele lá também. Lohan, meu sobrinho honorário aí em Coentro. Não, peraí que eu vou chamar ele para te dar um beijo, só um pouquinho. O Lohan é um ser especial. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada por ele. Apaixonada, assim. E a gente tem uma coisa, a Natália tem um filho só e eu só tenho um filho. E nós duas somos duas mães muito conectadas com os filhos, né? Então, eu meio que encampo também o Lohan, porque eu amo de paixão. Isso é muito bom, né? Ele é um cara... Nossa. Gente, eu quebrei o protocolo, porque eu vou, mais uma vez, porque eu vou dizer uma coisa, para terminar esse ser poema. Lohan, dá uma... Ai, de pijama. Eu ainda vou voltar aí para te encher o saco, Lohan. Você não terá folga. Ai, olha só, sabe quando a poesia, isso que tu falou, viva a sua utopia, quando tu passou aqui, tu trouxe essa poesia para gente. E tu deixou com a gente no nosso coração, deixou aqui, deixou com os nossos amigos do Senegal, deixou comigo, com o Lohan. Então, tudo isso, gente, que vocês viram esse cara aí falar, esse ser poema, é verdade. A cadência que ele usa andando de bicicleta é a cadência do ritmo do coração que ele imprime nessas andanças. Tu imprime mesmo. E Lohan de pijama aqui, mas a gente... É verdade, é de coração. Tu é uma pessoa que mexe. Tu faz a gente viver a utopia. Por isso que é essa a tua frase. Mas quem criou essa situação aqui fomos todos nós, inclusive quem está acompanhando aí de casa, e agradeço também pela paciência. Nath, Lolo, todo mundo junto. Hoje eu tenho certeza que muita gente vai sair dessa live pensando em fazer o seu mundo girar mais. Sabe? Vamos girar o mundo. Porque que tu dá a velocidade do teu mundo, tu dá o giro dele, né? Como tu falou, quando tu tá na tua bicicleta, é tu que tá fazendo a terra girar. E a nós cabe fazer isso também, porque assim a gente faz a nossa vida. O dinamismo, né? Exatamente. Adriano, você me permite só uma coisinha? De tudo isso que eu falei aqui, a partir dos estímulos de vocês, eu não recomendo nada para ninguém, tá? Eu não recomendo o que eu fiz e o meu modo de encarar as coisas para ninguém.
a não ser isso que eu falei no final, que você viva a sua utopia, seja ela qual for. Então, tem gente que sai assim, eu vou sair daqui, vou comprar uma bicicleta, eu vou comprar um tênis, né, para uma bota para fazer o caminho. Não, não é isso. Não é isso. Isso faz sentido para mim, para a Adriana, né, para a Natália. Uhum. Qual é a sua utopia? Ah, não sei. Então, o que você tem? O que há de mais importante na sua lista de prioridades? O que é isso? Descobrir o que é. Qual é o sentido, né, de você acordar todos os dias, né, até o fim, um dia após o outro, até o fim da vida. É isso. E outra coisa, se não tem, conspire, não só para ter, como para realizar. Muito bem, lindo. Ai, gratidão, gratidão no coração. Essa live foi um sonho realizado. Tá, olha só, quando é que tu volta? Isso é muito importante. Quando é que tem o livro aqui? Nós já estamos te esperando. Eu quero, inclusive, divulgar o livro no caminho, mas eu quero fazer andando, né? Eu dependo, eu preciso tomar uma vacina porque eu não fico à vontade de expor, né? Não, falo, lógico, primeiro, né, tem a ver com a minha saúde, com a minha preocupação, porque isso que a gente está passando é algo ainda que está muito em aberto, a gente não sabe as reais consequências, né? Tem gente que fala assim, não, mas quase todo mundo pega e depois não tem nada, mas existem situações, né, que duram um pouco mais, que às vezes a gente nem percebe, e ao longo do tempo que a gente vai saber. Então, eu desejo que todo mundo, aqueles que estão à vontade, né, que tenham acesso rapidamente à vacina, eu sou um deles, e assim que eu estiver imunizado, eu pretendo me lançar novamente. Muito bem. Então, nós vamos estar te esperando aqui. Tá? Tu sabe que aqui em Porto Alegre tu tem casa. Querido, muita gratidão, gratidão, gratidão no coração. Estava maravilhoso. Querido. Um beijo grande. Muito obrigado pela oportunidade de falar disso. Gratidão. Gratidão, gratidão. Bom caminho. Muitas utopias. Viva a sua utopia. Hein? Viva a sua utopia. E faça a roda girar, pise no chão, sinta a terra. A gente sai daqui revigorada, querido. Vive enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Viva a sua utopia enquanto há tempo. Muito bem. Beijo no coração. Cuide-se. Tchau. Um abraço para todos aí que estão em casa. Um abraço grande.